Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Aqui é o próprio Deus falando, e olha só o que Deus declara. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos, o que, igreja? De paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O título da mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração, foi o seguinte, baseado nesse texto, principalmente finalzinho aqui, um futuro para minha família. Você crê que Deus tem um futuro para a tua família? Ou você olha para a tua família e diz, pastor, já é, não tem mais jeito, não. Você crê que Deus tem um futuro para a tua família? Que algo maravilhoso de Deus tem planejado? E nós precisamos sempre, então, crer nisso, que Deus ele tem um futuro para a nossa família. Esse texto vai falar que Deus, a intenção de Deus, o propósito de Deus é nos dar um futuro, é que a gente tenha esperança então no futuro. Hoje, quarta-feira, falando de família, né? Então eu quero justamente bater nesse ponto, frisar nessa questão que nós precisamos, então, em nome de Jesus, ter essa esperança de dias melhores, essa esperança do futuro. Agora, o interessante aqui é que a gente precisa entender quando é que Deus falou isso com o povo de Israel. E aí a gente entende um pouquinho até do que é que Deus está falando e consegue compreender melhor o texto e principalmente fazer as aplicações para nós hoje. Deus fala isso justamente quando o povo de Israel havia acabado de ser levado para a Babilônia. Eles haviam acabado então de serem deportados, levados cativos para lá. Então eles haviam entrado em guerra, perderam a batalha. Eu fico imaginando que várias famílias ali perderam ao menos um familiar naquela guerra, naquela batalha, né? Uma guerra que eles saíram derrotados, que o exército da Babilônia tomou, invadiu Jerusalém, invadiu toda a região ali, destruíram o templo, saquearam, destruíram ali as fortificações, destruíram muitas casas. E aí imaginem vocês, de uma hora para outra, aquelas pessoas estão vivendo aquilo que talvez de uma maneira muito tranquila a gente poderia classificar como o pior dia da vida deles. Porque de uma hora para outra eles veem o seu exército ter sido derrotado, eles que haviam visto por diversas vezes intervenções da parte de Deus, livrando eles, dando a vitória, dessa vez não houve intervenção alguma. Dessa vez parece que Deus simplesmente havia abandonado eles, e talvez na cabeça deles está aquele questionamento, mas o que está acontecendo? Amém? Por que Deus nos abandonou? Por que Deus não nos deu a vitória, como tantas outras vezes já aconteceu? Por que Deus não guardou o seu povo? Por que Deus não protegeu o seu templo? Por que essas coisas estão acontecendo? E quantas vezes nós também, né, nos questionamos assim, sabe aquela velha pergunta, por que Deus permitiu isso? Quem nunca se questionou assim? Né? Quem nunca fez essa pergunta? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E agora eles estão lá, né, perderam a sua liberdade, e agora eles estão sendo levados cativos para uma terra estrangeira, perderam a sua terra, a terra da promessa, a terra que Deus de uma maneira milagrosa havia dado para eles. Eles perderam as suas casas, eles perderam os seus bens, como eu dizia há pouco, quem sabe muitos deles perderam até um familiar naquela batalha. Quem sabe algumas famílias até ficaram divididas, alguns foram levados cativos, outros foram deixados lá em Jerusalém.
na região. Então, a incerteza toma conta deles. Entenda que não é só eles perderem a sua terra, a sua casa, mas entenda que Jerusalém era o centro, vamos dizer assim, da religião deles. Não é verdade? Era a terra da promessa, até que Deus havia prometido aos seus antepassados. Então, meu irmão, daqui a pouco, de uma hora para outra, eles veem tudo desabar, tudo desmoronar. E é justamente nessa hora que eles não estão entendendo absolutamente nada, que eles não estão entendendo por que é que Deus permitiu que aquilo acontecesse, o que é que estava acontecendo, que vem Deus e vai dizer para eles: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Meu irmão, em momentos como esse na nossa vida, que eles estão enfrentando, e que muitas vezes nós enfrentamos, são momentos como esse que muitas vezes nós nos questionamos, mas o que é que Deus está fazendo? Qual será que é o plano de Deus? Por que isso está acontecendo? Aquela velha frase que eu falei há pouco, por que Deus permitiu? E às vezes ficamos tentando entender o porquê que aquilo aconteceu assim, o porquê que Deus permitiu que aquela tragédia viesse, o porquê que estamos passando por aquela situação, sim ou não? Né? E começa a haver um monte de questionamento, e eles começam então justamente a questionar o que será o futuro deles. E agora, os nossos filhos, os nossos netos não vão ser criados em Jerusalém, não vão ter o templo para cultuar a Deus, estão morando numa terra estrangeira. Você está entendendo toda a proporção que a coisa toma? O que vai ser da nossa nação? Um dia vamos voltar a ser um povo, um dia vamos voltar a ser uma nação, ou será que está tudo acabado? Então havia inúmeras incertezas com relação ao futuro. A minha família vai ter um futuro, a nossa nação vai ter um futuro, você está entendendo? E é no meio desse turbilhão de pensamentos e sentimentos que eles estão tendo, talvez questionando a Deus. Deus, aonde que o Senhor estava? Quando Babilônia nos venceu, quando nos levou, quando entraram no templo do Senhor, quando saquearam os teus tesouros, quando blasfemaram as coisas de Deus, amém? Aonde o Senhor estava, Deus? E no meio, então, né, dessa série de questionamentos, repito, com as incertezas com relação ao futuro, que Deus vai dizer: eu é que sei. Em outras palavras, vocês não sabem. Vocês não têm ideia quais são os pensamentos que eu tenho a respeito de você. E aí que a gente precisa entender que quando a Bíblia diz, quando Deus diz os pensamentos que penso a respeito de vocês, não diferente, não está falando só da forma que Deus pensa ou da maneira que Deus nos enxerga, mas sim, Deus está falando, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. E isso fica claro na continuação, que Deus vai dizer, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Principalmente quando a gente entende o momento do texto, é que fica mais claro que quando Deus fala pensamentos, Deus está se referindo àquilo que Ele está planejando, os planos dele. Porque às vezes a gente chega para alguém e diz assim, o que você pensa a meu respeito? Quando a gente pergunta assim para alguém, geralmente a gente quer saber assim, qual é a visão que você tem a respeito de mim, não é isso? E aí a pessoa, né, vai responder, não, eu acho que você é uma pessoa boa, eu acho que você é uma pessoa má, eu acho que você é um bom profissional, eu acho que não sei o quê, e assim por diante. Quer dizer, é a visão que a pessoa tem a nosso respeito. Aqui não é isso. Até porque Deus nos conhece. Aqui os pensamentos planos, propósitos, o que é que Deus está planejando. E Deus vai dizer, vocês não sabem o que eu tenho em mente.
Vocês não estão entendendo por que vocês estão passando por essa situação. Vocês não estão entendendo nada, mas eu é que sei o que eu estou fazendo. Meu irmão, são momentos assim que nós precisamos lembrar disso. E precisamos lembrar que se nós cremos em Deus de verdade, de fato, que Deus não perdeu o controle da situação, por mais que possa parecer que Ele perdeu. Em algum momento da sua vida, você já teve essa sensação? Eu acho que Deus me abandonou, acho que Deus me esqueceu. Não, acho que Deus perdeu o controle da situação. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas aí vem Deus, vai dizer o quê? Eu é que sei o que eu estou fazendo. Não é isso? Eu é que sei o que eu estou planejando. Eu é que sei o que eu tenho em mente. E muitas vezes a gente gasta tanta energia tentando entender qual é o plano de Deus. Ah, mas será que Deus vai fazer isso? Ou será que Deus vai fazer aquilo? Não, mas será que Deus permitiu que isso acontecesse porque na verdade Deus vai fazer aquilo? Alguém já ficou tentando entender o plano de Deus? Gente, a gente nunca vai conseguir. Porque a Bíblia vai dizer para nós que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Que nós jamais vamos conseguir entender a mente de Deus. Ela é muito mais elevada do que a nossa. E toda vez que a gente fica tentando entender qual é o plano de Deus, meu irmão, a gente está perdendo tempo que a gente jamais vai conseguir entender. Os planos de Deus sempre nos surpreendem. Sempre são muito além daquilo que a gente estava pensando. Amém, igreja? Então, não adianta eu querer ficar fazendo força para tentar entender qual é o plano de Deus. Deus está dizendo, eu é que sei. Você não sabe, e vou até parafrasear, e nem precisa saber. Amém? Eu é que sei o que eu estou planejando. E aí Deus vai dizer uma coisa. Se a gente não sabe e nem precisa saber qual é o plano, uma coisa a gente precisa saber. Não sei se vai entender minha colocação, mas é a essência do plano. É o propósito do plano. É o que esse plano almeja alcançar. No caso de Deus, não só almeja, mas vai alcançar. Que Deus vai dizer, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Olha só, são pensamentos de paz e não de mal. Em primeiro lugar, Deus vai dizer, quem sabe sou eu, você não sabe. Você nem precisa saber. Você nem conseguiria entender. Você não conseguiria capturar a minha mente. Então, nem faz força. Amém? A única coisa que você precisa saber é a essência. É que esse plano, ele é para paz e não para o mal. Amém? Que isso, que talvez agora, nesse momento que você está passando, você está fazendo a leitura e seja algo ruim, seja algo terrível, é para a sua paz, é para o seu bem, não é para o seu mal. Ainda que na nossa perspectiva, aquilo que aconteceu seja algo muito mal. Ainda que na nossa perspectiva, aquilo que aconteceu seja algo terrível. Está conseguindo me entender? Mas Deus está dizendo, esse plano, isso que eu estou fazendo, não é para mal, é para a paz. Então, ainda que a gente não entenda qual é o plano de Deus, o porquê que certas coisas acontecem na nossa casa, às vezes com um familiar nosso, pastor, foi eu começar a orar pelo meu familiar, pastor. Pastor do céu, começou a acontecer umas coisas na vida dele. Meu irmão, você não está orando por ele? Estou. Você crê que Deus está trabalhando na vida dele? Não, pastor, eu creio, mas é que está acontecendo umas coisas. Meu irmão, então, você não vai entender. Só saiba que são pensamentos de paz, não de mal. Mas está acontecendo algo ruim. Meu irmão, mas aquilo não é para o mal. Meu irmão, eu fico imaginando, os israelitas ouvindo isso. Lá no cativeiro, perderam sua casa,
perderam suas terras, perderam seus bens, perderam a sua liberdade, perderam praticamente tudo e estão ouvindo a parte de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo e isso é para a paz de vocês e não para o mal. Precisa confiar em Deus para crer nisso aqui de verdade. Você está entendendo? Porque a leitura que eles fariam, uma leitura emocional, é aonde que não é mal? Olha a situação que nós estamos. Olha a desgraça que virou a nossa vida. Mas precisamos entender que é para o nosso bem. Meu irmão, há certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Só vamos entender depois, como Jesus disse para o Pedro, né? O que eu faço agora você não entende, você vai entender depois. E muita coisa na nossa vida é assim. Domingo agora eu estava conversando até com o pastor Fernando, um momento lá, até no culto lá do missionário, e antes de começar, mais cedo, um momento que a gente estava conversando, e aí, contando situações da vida, e ele estava contando um caso lá que ele passou, e aí ele usou aquela expressão assim, ele falou assim, olha, aquilo ali foi um virar de chave na minha vida. Foi um momento terrível que eu passei, quase morreu até, né? Mas ele falou, aquilo foi transformador para mim. E aí na hora, eu até citei lá, porque na hora eu lembrei daquele texto do salmista que diz assim, para o meu bem fui afligido. Ou outras traduções vão dizer assim, foi bom para mim ter sido afligido. Meu irmão, olha só que interessante, né? Quando o salmista passou, eu não sei o que aconteceu com o salmista, né? Mas quando ele passou por aquela aflição, por aquele momento difícil, na hora com certeza não foi bom. Mas o que produziu na vida dele, você está entendendo? Foi algo que lhe trouxe paz. Foi algo que não foi para o seu mal, foi algo que foi para o seu bem. E aí ele olha e ele diz, sabe aquela situação terrível que eu passei? Rapaz, foi a melhor coisa que me aconteceu. Amém. E no caso dele, ele vai concluir, porque aprendi os teus mandamentos, para que aprendesse os teus mandamentos. Ele está dizendo, se não fosse aquilo, eu não teria aprendido. Se não fosse aquilo, aquela situação complicada. E se a gente olha para a história de Israel, aqui do cativeiro, a gente vê que não é muito diferente disso. Quantos profetas Deus enviou, dizendo para eles, se vocês não se arrependerem, se vocês seguirem por este caminho, vocês vão parar no cativeiro. Não foi isso? E aquele povo não deu ouvidos à voz de Deus. E aquilo então teve que acontecer para o bem deles, para a paz deles. Não uma paz momentânea, mas uma paz que seria gerado depois daquilo ali. Você está entendendo? Até porque o terceiro ponto que eu quero destacar hoje é isso. Primeiro ponto, nós não sabemos, nós não entendemos o plano de Deus. Não deveríamos nem gastar força para tentar entender, porque não vamos. Eu só preciso crer. A minha vida está na mão dele. A minha família está na mão dele. Amém, igreja? E ele é que sabe o que está fazendo. Como eu gosto de brincar, se tem alguém que manja de ser Deus, é Deus. Amém? Então ele sabe o que ele está fazendo. Segunda coisa, que é que eu estava batendo até agora, que esses planos de Deus podem, num primeiro momento, parecer ruim. Podem, num primeiro momento, ser muito desconfortáveis. Podem, num primeiro momento, parecer ser algo terrível na nossa vida. Mas que aquilo é para a nossa paz e não para o nosso mal. Meu irmão, assim como a gente, como pais, muitas vezes nós precisamos fazer coisas com relação aos nossos filhos, que não é porque a gente não gosta deles, mas é para a paz deles, para o bem deles. De vez em quando você tem que colocar de castigo, você tem que tirar uma coisa, não é assim? Você tem que cortar uma coisa ali, uma coisa acolá. Mas aquilo é para o bem. Eu vou contar uma historinha, né? Esses dias atrás, uma historinha verídica. Esses dias atrás, o meu filho pegou a bolsa da minha filha, 2 adolescentes em casa, não imagina, né? Pegou a bolsa da minha filha assim, jogou, pega aí! Jogou, aqui na igreja, tá?
Foi esse episódio. Jogou assim, e aí ela não conseguiu pegar, caiu no chão, resultado, celular trincado assim. Ainda bem que foi só a película, trincou a película do celular. Daqui a pouco vem ela, mãe, pai, o Heitor jogou minha bolsa, quebrou. Eu falei, peguei, olhei, quebrei, falei, simples. Agora você vai pagar uma película para ela. Sim ou não? Mas é que eu só joguei. Pois é, eu não sabia que o celular estava lá. Mas a partir do momento que você joga algo, está assumindo risco, não é verdade? Né? Responsabilidade civil. Você não quebrou? Agora você vai ter que pagar. Simples assim. E tal. Então, foi lá, trocou a película. E aí, né, ele ganha lá um dinheirinho. Pagar a sua irmã. Na verdade, foi a tua mãe que gastou, que ela que comprou. Então, você tem que devolver o dinheiro para ela agora. Né? E, às vezes, dá uma dó. Porque você diz assim, tadinho. Esse é o nosso problema, sabe o tadinho? Né? Tadinho, só tem um pouquinho de dinheiro. Ainda vou tirar, né, os 15 reais para comprar a película. E às vezes, sabe, tenta dar uma dó. E aí na hora você diz, não, tem que aprender, não tem que? Porque hoje pode ser 15 reais, mas se isso não for corrigido, amanhã é 150. Depois da manhã é 1.500. Daqui a pouco é 150 mil. Não é verdade? Então, meu irmão, mas é porque você é mau? Porque você quer tirar? Porque, gente, por exemplo, para mim ou para a mãe dele, 15 reais não ia fazer muita diferença. Não é verdade? Mas para ele, que o orçamento dele é tão limitado, faz. Mas ele tem que sentir. Você está entendendo? Mas porque a gente é mau? Não. Porque a gente quer o bem. Mas para o bem, ele vai ser privado agora para aprender, para o crescimento, para a paz dele. Você está entendendo? Meu irmão, gente, longe de mim, que eu não sou um pai perfeito, não é essa a ideia que eu estou querendo passar, tá? Mas o que eu quero dizer é que a gente, sendo mal, faz isso com os nossos filhos, quem dirá Deus que é bom? E para a nossa paz, para o nosso bem, às vezes Deus vai ter que nos submeter a certas situações, e às vezes de sofrimento, e às vezes de privação. Porque aqueles 70 anos que eles passaram no cativeiro, meu irmão, quando eles retornam, eu vou falar assim, tá? Eles retornam muito mais crentes do que eles foram. Sim ou não? Então não foi para a paz deles? Não foi para o bem? Agora, uma coisa eu quero te chamar a atenção. Teve gente que morreu no cativeiro? Teve gente que morreu no campo de batalha? Né? Teve muita gente que nunca mais voltou para lá. Mas a gente precisa entender que os planos de Deus muitas vezes são muito maiores do que nós. São muito maiores do que um bem-estar momentâneo. Você consegue acreditar que muitas orações suas serão respondidas depois que você não estiver mais aqui? Amém? O grande problema é que às vezes a gente é muito centrado na gente mesmo. Só que se eu estou falando de família, gente, eu estou falando dos meus filhos, eu estou falando dos meus netos, eu estou falando dos meus bisnetos, amém? E vai chegar um momento que eu não vou mais estar aqui, mas que aquilo que eu semeei, que eu plantei em Deus, de alguma maneira eles vão estar colhendo. Porque, meu irmão, os planos de Deus não diz respeito só ao meu bem-estar, é algo muito maior do que isso. E no caso aqui não é diferente. E aí o último ponto que eu queria abordar, para não me alongar demais, é que Deus vai falar qual é o propósito disso, para a paz e não para o mal. E aí em seguida, Deus vai falar o seguinte, olha só,
para dar-lhes um futuro e uma esperança. E aí a Bíblia vai mostrar qual é o propósito disso. Ou qual é o alvo de Deus. Não sei se você vai entender a minha colocação. Porque o nosso problema é que a gente é muito imediatista. A gente só pensa no aqui e agora. E Deus, os planos dele dizem respeito ao futuro. Para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança. E para nos dar um futuro, às vezes ele precisa mexer em situações do presente. Às vezes precisa nos privar de certas coisas no presente para poder nos dar um futuro. Você está entendendo em nome de Jesus? Então os planos de Deus, meu irmão, nunca dizem respeito só agora. Os planos de Deus também dizem respeito ao futuro. Não só no sentido da vida eterna, isso principalmente, mas também com relação, meu irmão, a daqui 20, 30, 40, 50 anos. Tem certas situações que estão acontecendo hoje nas nossas vidas, e o que Deus tem em mente são situações daqui 50, 100, 200 anos, quem sabe. Amém? Mas o grande problema é que, além da gente ser muito centrado em nós mesmos, né, a gente é muito imediatista. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa. A geração Z, como é chamada aí a geração de hoje, os jovens de hoje, é a geração mais endividada da história. E aí não é muito difícil a gente se dar por conta disso, né? E toda uma questão, né, do consumismo, né? Eu sempre brinco com aquela frase assim de cartão de crédito, porque a vida é agora, né? Não é assim? Ah, não, vamos viajar, vamos curtir. Mas como é que a gente paga? Ah, depois a gente vê, não é assim? Depois a gente vê, depois a gente corre atrás. Então, para querer viver o agora, estão sacrificando o futuro. Não é isso? Estão se endividando, né, sacrificando o seu futuro por causa do agora. Agora, se a gente olhar para as gerações lá, claro, cada um dentro da sua realidade, do seu tempo e etc. Mas se a gente olhar para as gerações passadas, meu irmão, às vezes os nossos pais, os nossos avós, assim por diante, não tinha tanta cultura assim e tal, mas sempre tinha um dinheirinho guardado. É ou não é? Né? Uns trocadinhos escondidos debaixo do colchão. Não era assim? Né? Sempre tinha ali um lugarzinho que escondia. Sempre tinha um dinheirinho guardado, sempre tinha aquela cultura, não, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, eu tenho que fazer uma poupançazinha, eu tenho que guardar um dinheirinho, eu tenho que ter uma reserva. Não é verdade? E aí, a geração de hoje está gastando hoje o que vai receber daqui 3 meses. Se é que vai receber. Mas não é assim. Então é a cultura errada, é a visão errada. E às vezes a gente permite que essas coisas, né, nos influenciem. Não, é agora, não, mas por que eu estou passando por isso? Meu irmão, os planos de Deus dizem a respeito ao futuro. E não só esse momento presente. Então, que eu e você possamos de fato crer, de verdade, sabe, a despeito do que possa estar acontecendo na sua vida, ou a despeito do que possa estar acontecendo na tua família, você crê. Deus tem um futuro para a minha família. Amém? Há um futuro para a minha família. Nós podemos estar passando o pior momento. Pastor, meu casamento está passando pelo pior momento. Meu irmão, não acho que o teu casamento acabou. Creia, há um futuro para o meu casamento. Pastor, meu filho nunca esteve tão enfiado nas drogas, pastor. Tão preso no pecado como agora. Meu irmão, você tem orado, você tem consagrado a vida do teu filho a Deus? Tenho, pastor. Você crê que Deus está
agindo. Creia que há um futuro em nome de Jesus. Amém? Creia que há um futuro, que a coisa não está perdida, que há um futuro. Que os planos de Deus, meu irmão, são de paz e não de mal. Mas os planos de Deus não estão relacionados só ao tempo presente, mas estão relacionados ao futuro. E que nós possamos sempre entender isso e crer dessa maneira em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família, mas com essa fé, com essa certeza. Se talvez você chegou aqui hoje até desmotivado, até... Ai, pastor, olha, não sei o que será da minha vida, não sei o que será da minha família. Não, Deus nos dá um futuro e Deus nos dá uma esperança. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.